E o Congresso Nacional retoma hoje Obrigadíssimo. também os trabalhos com um calendário apertado por conta das eleições de outubro. A grande maioria dos parlamentares deve disputar a reeleição ou outros cargos. Os compromissos nas bases eleitorais, as articulações regionais e a campanha passam a dominar a agenda, esvaziando o Congresso e tudo isso dificulta votações que exigem negociação prolongada. Na prática, o espaço para decisões relevantes se concentra nesse primeiro semestre. Inclusive, o presidente da Câmara, Hugo Mota, priorizou o governo na primeira reunião de líderes, deixou os pedidos da oposição em segundo plano. O plenário vai votar duas medidas provisórias de interesse do presidente Lula já no primeiro dia de trabalho. Entre elas, a medida provisória do gás do povo. A oposição insiste na derrubada do veto do presidente ao projeto de lei da dosimetria. Josias, são pautas aí para esse início de trabalhos em 2026, na Câmara. A ver como é que vai caminhar essa pauta em ano eleitoral. Algumas delas, até por interesse eleitoral, serão aprovadas, né, Diego? Essa, por exemplo, que é uma medida provisória, já está em vigor, mas se não for aprovada, ela perde o efeito, né? Essa que institui o Vale Gás. Não há deputado e senador com disposição para rejeitar uma medida provisória como essa, né? Sobretudo porque estamos em ano eleitoral. Você é uma medida que beneficia os brasileiros mais pobres, né? E agora, outras pautas que são caras ao governo e também ao país, pautas relacionadas à segurança pública, ao combate às facções criminosas, essas têm uma chance menor de êxito, uma chance menor de tramitar, porque a oposição já incluiu na sua agenda, para se contrapor à candidatura do Lula neste ano, a questão da segurança pública, né? Então, quanto mais precário chegar o governo em relação a esse tema, a campanha, melhor para a oposição. Então, é improvável que nessa matéria a oposição deseje colocar azeitonas na empada do Lula, embora, como disse, o interesse público pede que esse assunto seja debatido a sério no Congresso Nacional. De resto, é preciso notar, Diego, assim como ocorre em relação ao Supremo, que já comentamos aqui, também o Congresso Nacional volta às suas atividades, religa as fornalhas nesse ano de 2026, com um pano de fundo enodoado pelo letreiro do Master. O Master está piscando no pano de fundo do Congresso, nesse reinício dos trabalhos, né? Então, é muito impressionante a quantidade de conexões políticas construídas pelo Daniel Vorcaro durante a sua trajetória, e hoje está lá o próprio Davi Alcolumbre e o Hugo Mota, os presidentes do Senado e da Câmara. Eles se equilibram ali numa corda bamba para evitar que as investigações cheguem aos seus sapatos, né? Então, estão eles, os dois, envolvidos numa operação que corre nos subterrâneos do Congresso para evitar a instalação de CPIs relacionadas ao caso Master. O Palácio do Planalto endossa esse movimento, porque também não interessa ao governo a abertura de nenhuma CPI relacionada ao caso Master. Agora, a oposição e os parlamentares que acham que este assunto precisa ser investigado, até por razões eleitorais também, eles estão tentando caminhos alternativos. Então, há a CPI do assalto contra os aposentados, que já, inclusive, convocou o Daniel Vorcaro, o ex-dono do Master, para depor nesta quinta-feira, nesta semana, por conta CPI de roubo a aposentados, e há, no escândalo do Master, um assalto a fundos de previdência de servidores estaduais e municipais. Então, há uma vinculação, estão querendo incluir este assunto na CPI. Uma outra CPI, CPI do crime organizado, também incluiu na sua agenda o escândalo do Master, porque a investigação do Master traz no seu conjunto ali, traz no DNA uma apuração que foi feita naquela operação Carbono Oculto, que trouxe à luz as conexões do PCC, essa facção criminosa, a maior
do Brasil, da América Latina, com a Faria Lima, os investimentos do PCC na economia formal e no mercado financeiro nacional. Então, também a CPI do crime organizado quer trazer o escândalo do Master para dentro das suas atividades. São dutos pelos quais essa investigação pode transitar à revelia dos presidentes da Câmara e do Senado, que nada podem fazer porque, na prática, essas CPIs já estão instaladas, né? Mas o que puder ser feito para travar a investigação, não tenha dúvida que será feito. E é constrangedor assistir a tudo isso, né, Diego? Os três poderes da República iniciam o ano de 2026, um ano que deveria ser pautado pela discussão de projetos para o país, projetos de futuro. Estão os três poderes envolvidos nesse passado constrangedor e recente, que vincula um banco falido e o seu ex-proprietário, o Daniel Vorcaro, com autoridades no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. O Daniel Vorcaro gabaritou em matéria de compra de prestígio. Ele gastou mais de 500 milhões de reais só com o pagamento de contratos de assessoria jurídica. Por aí você vê qual era a disposição dele de investir nesse que foi o seu principal ativo. Continua sendo o ativo do prestígio, o tráfico de influência, o lobby. Então, é muito constrangedor assistir isso, mas está acontecendo nos três poderes. Tem uma pauta interessante para o trabalhador, né, para essa retomada do Legislativo, que é o fim da escala 6x1. Também está pronta para votação essa questão. O tema ganhou apoio popular no ano passado nas redes sociais, está entre os principais temas de campanha do presidente Lula. Se for aprovada, a mudança vai ser gradual ao longo de 4 anos, segundo o texto do relator, o senador Rogério Carvalho, que considera a tramitação já nesse ano. A jornada semanal passaria para 40 horas em 2027, diminuindo 1 hora por ano até chegar a 36 horas em 2031, Josias. Será que sai? É uma pauta de interesse popular? Tem, claro, uma resistência do empresariado? Não vai sair, embora o debate vá ser travado, né? Porque interessa ao Lula. É muito curiosa a forma como esse assunto ascendeu, né? Porque o PT havia desprezado, havia inclusive propostas de petistas tratando dessa matéria no Congresso Nacional. O Lula não se deu por achado, o PT negligenciou a proposta do seu próprio filiado. De repente, um candidato a vereador no Rio de Janeiro, do PSOL, trouxe esse assunto à baila e a deputada Érica Hilton transferiu o tema do ambiente municipal, Rio de Janeiro, eleição municipal passada, levou esse assunto para o Congresso Nacional, apresentou uma proposta e, em outros países, esse assunto é levado mais a sério. Há alguns países que, inclusive, já experimentam redução de jornada com algum sucesso. Mas no Brasil há uma resistência grande, como você mencionou, Diego, do empresariado, né? Sobretudo das empresas da área de serviço, acham que seria inviável a adoção desse modelo no Brasil, mas estamos falando, no limite, de proporcionar aos trabalhadores o trabalho de segunda a sexta-feira com descanso nos finais de semana. Não é o fim do mundo, não é um bicho de 7 cabeças, não é? Mas as empresas que resistem têm muito prestígio no Congresso Nacional. Por vezes, o Congresso Nacional, o maior problema não é as pessoas que estão representadas lá, mas o pedaço da sociedade que não se sente representado. E, infelizmente, pelas decisões que toma, exceto quando há um interesse eleitoreiro muito pujante, como foi o caso da aprovação daquela proposta que isentou do pagamento do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000, ou agora a medida provisória que diz respeito ao Vale Gás. São providências que, se você vota contra, você perde voto, né? Agora, quando há assuntos que interessam ao empresariado, o lobby é forte e normalmente o Congresso não costuma contrariar esse lobby, exceto quando há um movimento muito intenso que venha das ruas, né? E aqui, nesse caso, esse movimento, essa onda
ainda não tomou essa proporção, Diego. Então vai haver o debate, interessa ao Lula, o Lula vai levar esse assunto ao palanque de 2026, vai levar também a propaganda eleitoral de rádio e televisão, mas não há... o tema não está maduro para ser votado no Congresso Nacional. É muito improvável que, em pleno ano eleitoral, essa matéria avance, que ela seja aprovada no Congresso. Vai ser discutida na eleição e quem é a favor deve torcer para que o tema amadureça para a próxima legislatura. Mas não será fácil aprovar, Diego. Como disse, há experiências positivas em relação à redução de jornada no exterior, mas no Brasil o tema não avançou, infelizmente, porque deveria avançar.